E aí, olha só, muito bem. E aí, qual é a nossa única esperança na vida e na morte? A resposta é mais que a pergunta, mas quando você fala a pergunta do que a resposta, né? Olha aí, muito bem, parabéns. Mulheres aí dando show, né? Os homens, pelo amor de Deus. Bom, então, pessoal, nós já vimos a nossa primeira pergunta do catecismo. Na aula passada, nós vimos as duas, foram duas perguntas em uma, tá? Só para situar vocês, terão aulas que nós iremos trabalhar duas perguntas em uma, tá? Então, se você, porventura, vier a comprar o catecismo, não fique perdido, não, porque nós estamos... o catecismo ele tem mais perguntas do que nós temos domingos no ano. Então, assim, como a ideia é trabalhar uma pergunta por domingo, então haverão domingos que terão duas perguntas, haverão domingos que terão uma pergunta só, como é o caso de hoje, tá? Então, hoje a nossa pergunta do catecismo, ela tem a ver com a origem e o propósito da humanidade, certo? E aí a pergunta, o tema é como e por que Deus nos criou, tá? Pode até parecer uma pergunta um tanto que óbvia, né? Um tanto que bobinha, mas é uma pergunta que intriga até hoje filósofos, teólogos e diversos pensadores, certo? Bom, só para a gente contextuar, nós vivemos numa cultura que cada vez mais ela tem sido obcecada pela busca de identidade e propósito, né? A gente consegue verificar isso daí nas redes sociais. Então, todo mundo quer um propósito, todo mundo quer uma identidade, todo mundo quer ser aceito, certo? E a todo momento, nós podemos ver narrativas que tentam aí incentivar a descobrir quem nós somos. Quem nunca aí no decorrer da vida se deparou com essa questão, quem nós somos, né? Como construir a minha própria verdade, a minha essência, né? Como encontrar um propósito que resida unicamente nos nossos desejos e nas nossas ambições pessoais. Nós vivemos numa era, isso não é de hoje, tá? Isso desde que o homem ele caiu, isso existe, em que a autonomia é celebrada como um valor supremo, né? Então, seja autônomo, seja livre, faça o que você bem entender. Isso não é de hoje, né? A queda, ela surge justamente por esse desejo de autonomia, né? Você vê lá no diálogo da serpente com Eva, e você vai ver que o desejo que a serpente desperta no coração é de autonomia. No dia que vocês comerem, vocês não vão morrer, vocês vão ser deuses. Olha aqui que legal, vocês serão deuses, vocês serão livres, vocês serão poderosos, né? Vocês saberão qual é a verdade suprema de todo o universo, de toda a essência, né? E aí a ideia é que a nossa identidade e propósito possam, no caso da sociedade, do mundo que nós vivemos, é que a nossa identidade e propósito, ela geralmente é definida por algo ou por alguém que frequentemente, tá, influencia a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar. Pois bem, e aí a pergunta que nós precisamos refletir hoje é: se você tivesse que definir o propósito da sua vida numa única frase, qual seria ela? E aí? Se você tivesse que resumir o propósito da sua vida, pode entrar. Dá sim. Separado só para você. Vai ter outra. Vai embora, a gente pega outra. Paz. Se você tivesse que definir o propósito da sua vida numa única frase, qual seria? E aí, vamos fazer essa reflexão filosófica aqui. Posso falar de outro catecismo? Pode. Propósito do homem glorificar a Deus, desfrutar o coração. Certo, mas se não houvesse o catecismo?
Se não houvesse o catecismo, e aí, qual seria... Você já se perguntou para isso? Qual é o propósito da sua vida definido numa frase? Geralmente, quando a gente é criança, as pessoas perguntam, né, o que é que você quer ser quando crescer, né? Aí, quero ser advogado, quero ser médico, quero ser professor, quero ser isso, quero ser aquilo outro, né? Bom, quando a gente responde isso, a gente está pensando em algo que é um propósito para a nossa vida, né? Algo que nós almejamos a ser, né? Mas e quando a gente pensa na questão espiritual mesmo? Vamos levar para esse âmbito aqui. Por que você está aqui? Por que você veio hoje para EBD? Por que você veio hoje para o culto? Porque todos os domingos você vem ou para o culto das 10, das 4, das 3, não importa. O que é que te move? O que é que move você acordar todos os dias pela manhã e viver a sua vida? Né? Então, de onde essa definição ela se origina? Então, você vai ter uma definição, tá? Essa pergunta ela tem que ter uma resposta. Qual o propósito da nossa vida? E a resposta disso daqui tem uma origem. Por exemplo, vou pegar o exemplo que eu acabei de citar, a questão quando você é criança, alguém pergunta o que você vai ser quando crescer. Eu quero ser, sei lá, ser advogado, tá? Bom, o fato de você querer ser advogado tem alguma origem, né? Você acha legal trabalhar com leis, você tem algum parente que é advogado, enfim, algo te motiva a isso daqui. Da mesma forma, na questão do propósito da nossa vida, algo nos motiva, algo tem origem que nos movimenta a isso daí. Ou seja, pergunta que nós devemos fazer, ela vem de uma fonte interna, como sentimentos, aspirações, ou de uma fonte externa? O propósito da nossa vida, ele advém de fontes internas, como sentimentos, aspirações, ou vem de uma fonte externa? Eu acho massa a cara de vocês, assim, tipo, essas perguntas, assim, bem filosóficas. Maneira. Eu acho que primeiro assim, penso que na nossa vida vem de uma forma interna, que é aquilo que brota no coração da gente, que é a nossa interligação com Deus, nossa vida com Deus, a nossa, sendo nós criatura, né, do Senhor. E tem a parte externa, que é a nossa infância, que vem tudo aquilo que a gente foi construindo ao longo da vida. Então, assim, essa questão do culpa vem dos dois lados, né? Que é uma junção interna e externa. Boa. Vamos lá, vamos seguindo, para a gente compreender melhor. A pergunta fundamental que a cultura moderna ela falha em responder, e falha cruelmente, é: quem eu sou e para que eu existo? Vocês já perceberam que o mundo ele tenta responder essa pergunta? As pessoas hoje elas vivem numa eterna crise de identidade. Hoje a pessoa nasce e não sabe se é homem, se é mulher, se é cachorro, se é gato, se é uma calopsita, o que ela é, né? Hoje, cada vez mais, a gente vê essa loucura, né? De crise identitária, as pessoas que se acham, se sentem como animais, é homem, mas se sente no corpo de um alienígena. É uma loucura, né? A gente fica até bugado. Uma vez eu fui fazer uma inscrição no negócio lá, aparece lá a parte de gênero, tinha tanta coisa assim que eu disse, mas o que é isso aqui? Era tanta sigla, tanta hétero, cis, não sei o que, no binário, transgênero, não sei o que, danado que... Né? Então, a cultura moderna ela falha em responder isso daqui. Quem eu sou e para que eu existo? Né? Então, a nossa pergunta do catecismo, ela confronta diretamente essa questão existencial. Se nós queremos saber quem nós somos e por que nós existimos, nós devemos ir para a fonte correta, que é a Escritura. Não tem outro meio de descobrirmos a resposta para essa pergunta a não ser as Escrituras. E aí, veja, a pergunta é: como e por que Deus nos
criou, certo? E aí, essa resposta nós não vamos encontrar olhando para dentro de nós mesmos. Por que nós não vamos conseguir encontrar a resposta dessa pergunta olhando para dentro de nós mesmos? E aí, quem arrisca responder? Se a pergunta ela está sendo voltada para nós, quem nós somos e por que nós existimos. Mas nós não podemos encontrar essa resposta dentro de nós mesmos. Ela vem do Criador, né? A partir da criação, que vão surgindo quem é o homem. Né? Para que o homem foi feito? Ele foi feito, na minha opinião, quando eu vi essa pergunta, me veio logo à mente que foi para o louvor. Deus nos criou para louvá-lo e para termos um relacionamento com ele. Por isso, a gente foi feita a imagem e semelhança dele. Boa. Foi o que me veio quando eu vi a pergunta. Fala, Caio. Eu ia falar que nós não nos criamos. Nós não fomos criados por nós mesmos. Mas alguém nos criou. E esse criador tinha um propósito para essa criação. Boa. Boa também. Uma das razões também que nós não podemos olhar para dentro de nós mesmos para trazer essa resposta é porque somos pecadores. O pecado, ele afeta toda a nossa relação com Deus e conosco. Então, o pecado, ele distorce a forma como nós enxergamos a nós mesmos. Tá? Veja, nossa irmã falou do propósito do homem, louvor, glorificar a Deus. Mas veja, quando nós olhamos para a nossa natureza humana, nós percebemos que nós não conseguimos cumprir esse papel corretamente. Por conta do quê? Do pecado. É interessante, irmãos, porque veja, quando nós falamos dessa questão de criação, de origem, nós precisamos entender que quando Deus ele cria com um propósito, ele cria com um padrão, ele cria tudo perfeito, tá? Tudo funcionaria perfeitamente se não fosse a queda. A queda ela não é um simples tropeço na vida humana. Né? O próprio termo teológico, queda, aponta para algo grave, né? Algo que causou um impacto. E a queda ela causou um impacto em todas as esferas da existência humana. Não há uma área da vida humana que ela não tenha sido afetada pela queda. Todas as áreas foram afetadas pela queda. A ponto de até os nossos atos de justiça, eles não serem tão bons assim. Porque a própria Bíblia ela vai testemunhar isso. Vai falar que os nossos atos de justiça para Deus são como trapos de imundícia. Ou seja, até os nossos atos de bondade, eles estão afetados pela queda. E aí é justamente onde o Evangelho ele entra para reordenar todo esse efeito causado pela queda. E aí os nossos atos de bondade, agora reordenados pelo poder do Evangelho, eles podem cumprir o papel no qual eles foram designados, que é a glória de Deus. Mas vamos lá. A Escritura, ela nos oferece esse alicerce para entendermos, né, o fundamento da nossa existência. Bom, o primeiro texto que nós queremos ver é o de Gênesis 1, 27. Texto bem conhecido. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Gênesis 1, do 26 ao 27, nós temos ali o resumo da criação do homem, tá? O detalhe da criação do homem nós iremos encontrar em Gênesis 2, que é ali quando Deus pega o homem, molda ele do pó, sopra o fôlego de vida, depois a criação da mulher. Aqui nós temos o resumo. Esse ensino central aqui, ele nos mostra uma coisa, que o homem, ele possui uma essência de dignidade. Mas essa dignidade, ela não vem do próprio homem, ela vem de Deus. Perceba, o texto vai dizer que criou Deus, o homem, a sua imagem e a sua semelhança, tá? Precisamos entender que ser criado à imagem e semelhança de Deus não significa que Deus tem um corpo físico igual ao nosso, tá? Lembre-se sempre, Deus é espírito, não possui forma, ele é invisível, certo? Ele é ilimitado. Então, quando a Bíblia fala que Deus nos criou à imagem e semelhança dele,
fala que o homem ele é dotado de uma essência de dignidade que não advém dele, mas advém do seu Criador. Então, a dignidade humana não está no homem em si, mas está na origem do homem, que é Deus. Por isso que a doutrina da Imago Dei, que é a doutrina da criação da imagem e semelhança do homem, ela é muito importante para a igreja, para a teologia como um todo. Por quê? Porque ela entende que o homem ele tem uma dignidade intrínseca. Logo, tudo aquilo que é feito em relação à existência humana, ela tem que ser pensada nesse viés aí. Ontem eu estava dando aula para a turma do seminário de sociologia. E eu estava falando sobre as implicações da cosmovisão cristã para as diversas visões e correntes sociológicas. Né? E quando a gente pensa, por exemplo, em sociologia e as implicações, uma das coisas que vem à mente, por exemplo, é a questão de direitos humanos. Né? Então, se fala muito sobre a questão de direitos humanos. Os direitos humanos está ligado à questão da dignidade humana. Então, isso está intimamente ligado ao fato de nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Quer ver uma coisa interessante? John Piper, ele pegando essa questão aqui da criação do homem, ele vai dizer que uma das coisas que deveria nos mover a fazer missões é justamente compreender que a glória de Deus, a dignidade de Deus perdida na queda, ela deveria nos mover a proclamar o Evangelho. Por quê? Veja, Deus criou tudo perfeito. Homem e mulher eram perfeitos, sem pecados, dotados da imagem e semelhança de Deus, dessa dignidade. E aí, o fato de sermos a imagem e semelhança de Deus significa que nós somos portadores também de um pouco da glória de Deus. Nós não somos deuses, nós não temos glória igual a Deus, mas compartilhamos, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Logo, se o que há de mais precioso no universo é a glória de Deus, e a glória de Deus no homem está manchada por causa do pecado, por causa do Evangelho agora, eu sou movido a proclamar o Evangelho para que esta glória de Deus seja restaurada por meio do Evangelho. Está dando para entender o raciocínio? Então veja que essa dignidade ela foi manchada pelo pecado. Então o nosso valor como seres humanos não está necessariamente naquilo que nós fazemos profissionalmente, no saldo da nossa conta bancária, na cor da nossa pele, se eu tenho mais ou menos cabelo, né? Eu sou o único aqui com menos. Mas está no fato de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso muda tudo, irmãos. Saber que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso muda tudo. Isso muda o fato de que nós não estamos aqui por acaso. Isso muda o fato de que, apesar de tudo que eu vivenciei na minha vida até hoje, a Bíblia, ela ressignifica aquilo que de fato eu sou diante de Deus. Que eu não preciso estar tendo que provar por meio de empreendimentos, de ações, de postagens em redes sociais que eu sou alguma coisa. É interessante porque essa questão do que nós somos não é nova. Salomão já escrevia isso lá em Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro de um homem, já no final da sua vida, ensinando os mais jovens sobre o sentido da vida. O que Salomão está falando ali em Eclesiastes é simplesmente o seguinte: olha, você vai tentar passar uma vida buscando sentido. Você vai buscar sentido nas festas, você vai buscar sentido nos prazeres, você vai buscar sentido no seu trabalho, você vai buscar sentido nas riquezas, você vai buscar sentido na sabedoria. Só que no final de tudo é vaidade. Vaidade ali é literalmente pastorear o vento, correr atrás do vento. Já correu atrás do vento? Deve ser meio louco, né? Correr atrás do vento. É exatamente aquilo dali. A palavra ali, vaidade, no hebraico, é literalmente você pastorear o vento, correr atrás do vento. É inútil. Não tem serventia nenhuma. É fútil, passageiro. Tá?
E aí Salomão ele vai chegar lá no final do livro dele, depois de falar que tudo é vaidade, que tudo é enfado, que tudo é cansaço, alguém vai perguntar, pô, Salomão, mas e aí? Então a vida não tem sentido nenhum? Qual o rumo aí? Salomão vai dizer, não, tem sim. O sentido da vida é temer a Deus e viver uma vida para a glória dele. Aleluia. Aí sim, tudo fará sentido. Mas se a vida ela não for focada nisso daqui, nada vai fazer sentido. Então, primeiro ponto, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isaías 43, 7. A todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Então, oi, Vi. Romana, isso que tu falou sobre a perspectiva sociológica de ser criada a imagem e semelhança de Deus foi, de fato, usado como argumento dos direitos em diversas épocas, assim. A Consciência da Mulher, o livro Reivindicações dos Direitos da Mulher, que é um livro que está, dentre vários direitos, o direito da mulher estudar e essas coisas e tal. Sim. Um dos primeiros argumentos que são utilizados nele, pela autora, é o argumento religioso, de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando a gente fala do... Oh, meu Deus do céu. Aquele evento que teve lá naquela igreja metodista. Isso não. Mas que gerou outro documento de reivindicação de direitos de mulheres que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu dentro de uma igreja também por conta disso. E também foi usado como um argumento que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por isso a gente poderia reivindicar certas coisas. Ok, que a Ariana só estava querendo usar a Bíblia e ignorar a Bíblia em outra parte, mas o fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus trouxe consequências jurídicas. Sim. E que são utilizadas até hoje, principalmente no Ocidente, que é extremamente cristão. Então, isso é muito verdade, assim, e que tem perspectivas não apenas religiosas, porque Cristo não é apenas uma perspectiva religiosa. Cristo, ele afeta a sociedade como um todo, e a palavra de Deus, ela traz efeitos sociológicos também. Deixa eu pegar o gancho aqui de Vitória, voltar aqui para Gênesis 1. Ela me lembrou de uma coisa bem importante. Nessa questão do que nós somos, da questão da dignidade humana, nós temos visto muito esse embate, né? Feminismo, machismo e tudo mais. Quando nós olhamos para a perspectiva correta da palavra de Deus, da criação, o que nós podemos perceber é o seguinte: o machismo ele é uma distorção provocada pelo pecado, certo? No propósito original de Deus. Da mesma forma que o feminismo também é uma distorção provocada pelo pecado no propósito inicial de Deus na criação do homem e da mulher. Porque quando Deus ele cria o homem e a mulher, veja que ele não está dizendo que apenas o homem é imagem e semelhança de Deus e a mulher não, ou a mulher é imagem e semelhança de Deus e o homem não. Os dois são imagem e semelhança de Deus. Então, os dois possuem a mesma dignidade e a mesma importância diante de Deus. A questão é, Deus estabeleceu funções diferentes para homem e mulher dentro dessa relação da sociedade. Lembre-se, isso aí a gente trabalhou lá em Pentateuco, que Deus ele estabeleceu mandatos criacionais para a raça humana, quando ele a criou. Mandato social, ligado à construção das famílias, mandato cultural, relacionado ao desenvolvimento da sociedade, e mandato espiritual, relacionado à vivência do homem para com Deus, certo? Dentro desse mandato, existem funções que Deus estabeleceu. Então, dentro do mandato social, Deus estabeleceu que o homem ele é o cabeça da família. Ele é o responsável por prover aquilo que a sua família precisa, por proteger, por guardar e tudo mais. E qual o papel da mulher? Auxiliar o homem nesse cumprimento, nessa função que Deus deu a ele. Mas a mulher é inferior ao homem por conta disso? Não, de forma nenhuma. Ela é imagem e semelhança de Deus, tal como o homem é. A questão é que Deus ele estabeleceu um padrão. Esse padrão não foi designado pela sociedade. Não, foi Deus que estabeleceu o padrão dessa forma aí. Então, o que nós entendemos de acordo com as Escrituras é que a criação de homem e mulher, elas apontam para uma complementariedade. Homem e mulher, eles se complementam, tá? Por isso que os excessos disso daí provocado pelo pecado é feminismo,
Ah, eu não preciso de homem, e o machismo, a mulher inferior ao homem. Está dando para entender? Então vejam que, à luz das Escrituras, a nossa cosmovisão de mundo, ela muda. A forma como a gente chega, uma coisa que eu sempre falo para os alunos do seminário é que quando a gente entende o Evangelho, quando a gente entende as Escrituras, a gente não precisa abraçar ideologias para poder ter um sentido na vida, não. Porque o Evangelho, a palavra é suficiente, ela está acima de todas as ideologias, de todas as formas de pensamento. Então não precisa abraçar uma ideologia feminista, por quê? Porque eu sei que a mulher ela é feita em mais semelhança de Deus. Eu não preciso abraçar qualquer outro tipo de ideologia, porque eu entendo qual é o propósito das Escrituras para a vida do ser humano. E isso muda a nossa forma de se relacionar. Então, Isaías 43 vai falar que nós somos criados para a glória de Deus. Colossenses 1,16, o hino cristológico, Paulo vai dizer que porque nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, tudo foi criado para Deus, inclusive nós. E todos nós, com o rosto desvelado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, aqui nós temos alguns textos, certo, que vão responder essa questão do fundamento da nossa existência. E aqui temos alguns pontos de ensino principais sobre o que nós estamos vendo. Como eu já mencionei para vocês, nós temos a doutrina da Imago Dei, tá? Ou da imagem de Deus. Esta é a pedra fundamental do que chamamos de antropologia bíblica, certo? Ou seja, nossa dignidade, valor, identidade não são construções sociais. Não são. Ou pessoais. São dons recebidos diretamente do Criador. Hoje nós vivemos uma era em que o discurso é o seguinte: tudo aquilo relacionado à dignidade, valor e identidade são construções sociais. Porque você pensa assim porque você vive na sociedade judaico-cristã, patriarcal, blá, 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 aquela coisa toda, aquele discurso que nós estamos cansados de ver que já saturou. E cada vez o pessoal tenta encontrar um novo discurso, né? Você é uma mulher que se sente presa num corpo de mulher, mas na verdade você é homem porque inculcaram na sua cabeça que você é mulher. Mas já que você não é mulher, seja homem ou seja o que você bem entender. Não. Primeira coisa, quem define a nossa dignidade, valor e identidade é o Criador. Não é a sociedade. Não somos nós. Não é a nossa família. É o Criador. Tá? Ser criado à imagem e semelhança de Deus significa que nós somos seus representantes no mundo. Deus, quando ele criou o homem, ele criou para que o homem ele fosse o vice-regente da criação. Ou, quem aí estudou aí comigo o Pentateuco, do seu reino cósmico. Deus criou o universo como seu reino cósmico. E ele coloca o homem nesse mundo para que ele fosse o seu vice-regente. E ao ser o vice-regente, o homem ele iria glorificar a Deus por meio de tudo aquilo que Deus designasse a ele. Então, Deus, ser criado em mais semelhança de Deus, significa que nós somos seus representantes neste mundo, designados para refletir o seu caráter. Então, o nosso propósito desse mundo é refletir o caráter de Deus. É refletir a glória de Deus através da nossa vida. Lógico, o pecado afetou essa questão. E aí o Evangelho vem e restaura. Além do seu caráter, sua sabedoria, seu amor e sua justiça. Nós não somos um acidente cósmico. Nós não somos fruto de um processo evolutivo de bilhões e bilhões de anos, de uma ameba que saiu da água e começou a se desenvolver e começou a criar perninhas e andar por aí, caçar frutinhas. Não, nós não somos. Tá? Nós somos uma criação intencional. Deus não estava fazendo a fórmula das meninas superpoderosas quando nos criou.
misturando um monte de coisa, de repente apareceu. Não. Nossa criação ela foi intencional e ela carrega marcas do artista divino. Criados como homem e mulher, a Imago Dei não se manifesta de forma isolada. A criação da humanidade como homem e mulher revela que o relacionamento e a comunidade são intrínsecos ao nosso design, certo? Assim como a Trindade existe numa comunhão eterna de amor, fomos criados para viver em interdependência, refletindo a natureza relacional de Deus. Ninguém foi criado para ser uma ilha. Mesmo que você goste do seu momento de solitude, mas ninguém foi criado para ser uma ilha. Fomos criados para justamente nos relacionarmos uns com os outros da forma como Deus ele se relaciona na sua relação trinitária, certo? E aí o individualismo exacerbado da nossa cultura é uma distorção do plano original. Fomos criados para a glória de Deus. Este é o propósito último, como afirma Colossenses, né? Tudo, inclusive nós, foi criado para Ele. Nosso propósito não começa em nós, começa em Deus. Isso muda a nossa forma de viver, porque por sabermos que o nosso propósito começa em Deus, nós aprendemos que nós não somos o centro do universo, e nem que a Terra gira em torno do nosso umbigo. Existimos para manifestar a grandeza de Deus, para viver de uma forma que aponte para a beleza, poder e majestade dele. J.C. Ryle ele afirma que a glória de Deus é a primeira coisa que os filhos de Deus devem desejar. É o fim para o qual o mundo foi criado. Então, é a glória de Deus que deve ser o desejo do nosso coração. Por que eu acordo todo dia para a glória de Deus? Por que eu vou trabalhar todo dia para a glória de Deus? Por que eu venho para a igreja todo domingo para a glória de Deus? Por que eu estou numa sala de EVD aprendendo sobre Deus? Para a glória de Deus. Então, tudo que a gente fizer tem que ser feito para a glória de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que aquilo que não é feito para a glória de Deus é pecado. Então, se eu não trabalho para a glória de Deus, eu estou pecando. Se eu não cuido da minha casa para a glória de Deus, eu estou pecando. Se eu não vivo a minha vida para a glória de Deus, eu estou pecando. Transformação contínua. A imagem de Deus em nós ela foi manchada pela queda, mas não erradicada. Certo? Lembre-se sempre disso. A imagem de Deus ela foi manchada pelo pecado, mas não foi perdida. Então, aquele pecador mais miserável na lama do pecado, ele ainda continua sendo imagem de Deus. Em Cristo, essa imagem é progressivamente restaurada. Ela não é restaurada por completo, ela é restaurada progressivamente. E qual vai ser o processo final dessa restauração? A glorificação do nosso corpo. Aí teremos a imagem de Deus restaurada por completo. Pela obra do Espírito Santo, nós somos continuamente moldados à semelhança de Jesus, que é a imagem perfeita de Deus, tá? A nossa existência é uma jornada de transformação de glória em glória até o dia que seremos plenamente conformados a Ele, certo? Agora deixa eu só dar um pulo aqui, isso aqui depois eu vou passar para vocês, esse material. Bom, olhando para essa questão, nós podemos ver que a história da redenção, a narrativa bíblica, ela é narrada em 4 grandes atos. Eu já falei isso para vocês em outras aulas. Criação, fomos criados à imagem de Deus para a sua glória. Queda, essa imagem foi distorcida e manchada pelo pecado, porém não foi perdida. Redenção, Cristo veio restaurar essa imagem através da sua vida, morte e ressurreição. E restauração, seremos plenamente restaurados à imagem de Deus na nova criação. Bom, a verdade de que fomos criados por Deus e para Deus tem implicações profundas e práticas em cada área da nossa vida, certo? Por exemplo, como a verdade de que sua identidade é recebida de Deus e não é autoconstruída, muda a maneira como você lida com sucesso e fracasso, por exemplo. Como essa questão da identidade recebida por Deus, ela muda todas as relações de traumas que nós vivemos no nosso passado. Todas as frustrações que nós vivemos no tempo presente. Todas as dúvidas que nós temos acerca da nossa vida. Bom, como o conhecimento de seu propósito é glorificar a Deus e não a si mesmo, redefine as ambições e as prioridades da sua vida. Por exemplo, tem gente que trabalha para ganhar dinheiro
e para se manter. Logo, o trabalho ele vai se tornar um enfado. Ele vai se tornar algo penoso. E é por causa do pecado. Mas quando a gente entende que o nosso propósito de vida é glorificar a Deus e não a nós mesmos, isso vai redefinir também as minhas ambições, as minhas prioridades. Então, no âmbito do trabalho, isso vai redefinir também a forma como eu vou trabalhar. Que eu trabalho não somente para conseguir dinheiro e pagar os meus boletos no final do mês, mas eu trabalho para a glória de Deus. E trabalhar para a glória de Deus é fazer com que o nome dele seja glorificado por meio daquilo que eu faço. E aí eu começo a fazer o quê? Com excelência, com honestidade, com dedicação, com total zelo, benevolência. Tá entendendo? Então, isso muda todas as nossas formas de relação. Eu gosto muito desse exemplo que uma vez eu ouvi, que é do seu José, que ele é um gari no Rio de Janeiro. E todas as manhãs, o seu José ele limpava as ruas lá do Rio de Janeiro, com um sorriso no rosto, assobiando hinos da harpa. E alguém perguntou uma vez para ele por que todos os dias, mesmo a rua estando suja, ele limpava com toda aquela dedicação, sabendo que no outro dia estaria suja e tal. E aí ele tira o chapéu em reverência e fala: meu filho, é porque se o meu Senhor Jesus ele vier hoje, eu quero que ele passe por esta rua e ela esteja limpa. Então, o propósito de glorificar a Deus. Bom, agora vamos responder a nossa pergunta do catecismo, certo? Como e por que Deus nos criou? Respondendo, Deus criou-nos, homem e mulher, à sua própria imagem para conhecê-lo, amá-lo, viver com ele e glorificá-lo. Por que você foi criado por Deus? Para conhecer a Deus. Antes você não conhecia a Deus. Eu não sei qual foi o processo de conversão de cada um de vocês. Chegaram a nascer no lar cristão ou não, mas houve um momento que você precisou conhecer a Deus, você não conhecia. E antes de você conhecer a Deus, com certeza não havia sentido na sua vida. Você buscava sentido em qualquer tipo de coisa que pudesse preencher um vazio que só Deus pode preencher. Eu gosto do texto de Eclesiastes que fala que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Deus plantou a eternidade. Se a eternidade está plantada no nosso coração, nada nessa terra vai preencher esse vazio. Então, fomos criados à imagem de Deus para conhecê-lo. Não existe outra forma de conhecer a Deus se não ser pela palavra e pela oração. Qualquer outra forma de conhecimento de Deus fora disso daqui é misticismo barato. Fomos criados para amá-lo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Fomos criados para viver com Ele. E fomos criados para glorificá-lo. Lógico, tudo isso foi afetado pelo pecado. Mas o Evangelho, ele restaura e redime todas essas questões. Por causa do Evangelho, agora nós podemos conhecer a Deus. Por causa do Evangelho, nós podemos voltar a amar a Deus. E sermos amigos de Deus e não mais inimigos debaixo da ira de Deus. Por causa do Evangelho, nós podemos viver com Deus. E por conta do Evangelho, nós podemos glorificar a Deus. É totalmente justo que, se fomos criados por Deus, vivamos para a glória dele. Então, se nós somos criados por Deus, nós precisamos viver para a glória dele. Se nós não vivemos para a glória dele, nós estamos pecando contra o propósito pelo qual Deus ele nos criou. Certo? Bom, para finalizarmos, você não pertence a si mesmo. Você foi criado por Deus, à imagem de Deus, para viver para a glória de Deus. A sua identidade não é um projeto de faça você mesmo, tá? Mas é um presente divino. Propósito não é uma busca egocêntrica, mas uma vocação para refletir a grandeza do Criador, como John Piper coloca, né? Deus nos criou para que ele seja o nosso tesouro e, ao nos satisfazermos nele, nós o glorificamos. Eu gosto dessa frase de John Piper, que Deus ele é mais glorificado quando nós estamos satisfeitos nele.
Então, quando nós estamos mais satisfeitos em Deus, Deus ele é mais glorificado através da nossa vida. Então, lembre-se, gente, minha identidade vem de Deus e a minha vida existe para a glória dele. Amém? Amém. Alguém quer comentar alguma coisa, alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Boa. Próxima aula, seguiremos com nossos estudos do catecismo e traremos mais perguntas aí. Eu gosto de ver a cara de vocês